A expulsão de Lorena ecoa como um terremoto na vida de Zenilda. Ao ver a filha deixando a casa com uma mala improvisada e o olhar carregado de dor, a empresária tenta manter a compostura, mas o choque vem depois, no silêncio. Sozinha, ela desaba, tomada pela culpa e pelo medo crescente do que Arminda ainda pode fazer. No fundo, Zenilda toma uma decisão definitiva. Lorena não ficará desamparada. Enquanto isso, Arminda enfrenta um golpe inesperado dentro da própria família. Raul deixa claro que desconfia do envolvimento da mãe no desaparecimento de Rogério. A acusação a desestabiliza. Mesmo tentando disfarçar com ironias e ataques verbais, Arminda percebe que perdeu algo essencial: a confiança do filho. O vínculo entre eles se rompe e a tensão vira guerra fria. Não sai daí! Curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Ferido, Raul encontra apoio onde menos esperava. Josefa o acolhe com firmeza ao saber que terá uma bisneta e transforma o momento em um discurso poderoso sobre redenção. Ela afirma que aquela criança representa um recomeço para a Meira família e que ninguém tem o direito de destruir isso. O abraço da avó fortalece Raul, que passa a enxergar Gerluce como sua aliada mais leal. Em paralelo, Ferete entra em fúria ao receber de Macedo a foto de Leonardo com Viviane. Descontrolado, ele destrói a imagem e impõe uma ordem direta. O filho deve se afastar da farmacêutica imediatamente. O empresário teme um escândalo e promete punições severas caso seja contrariado. A investigação sobre as Três Graças ganha novos contornos quando Paulinho alerta Juquinha. O delegado Jairo quer que os dois continuem no caso. As pistas apontam para algo muito maior do que imaginavam. Mesmo ciente do perigo, Juquinha decide seguir em frente. Por fim, desconfiada, Arminda passa a vigiar Raul e Gerluce. Ao segui-los até a chacrinha, ela observa o local com desprezo e ódio, convencida de que aquele território guarda segredos capazes de implodir sua farsa a qualquer instante. O cerco está armado, a máscara de civilidade cairá, e a invejosa Lucélia mostrará sem pudor algum do que é capaz quando decide ferir alguém. Movida por ressentimento, preconceito e uma necessidade quase doentia de se sentir superior, ela usará um segredo íntimo como arma e provocará um verdadeiro terremoto emocional dentro da família. Tudo começará de forma aparentemente banal nos corredores silenciosos da galeria. Lucélia, sempre curiosa e desconfiada, ouvirá escondida uma conversa entre Leonardo e Lorena. A jovem, fragilizada após ser expulsa de casa, comentará que passará a morar com a família de Maggie, tentando reorganizar a própria vida depois do golpe sofrido. Leonardo, preocupado, demonstrará medo da reação do pai caso a verdade venha à tona. Será nesse diálogo que a bomba surgirá. Ferete ainda não sabe que Viviane é uma mulher trans. A revelação cairá como um presente perverso nas mãos de Lucélia. Seus olhos brilharão, não de surpresa, mas de satisfação. Ela não dirá nada naquele momento. Guardará a informação como quem guarda um veneno raro, esperando o instante exato para usá-lo. A vilã analisará cada detalhe, cada movimento da família, certa de que poderá causar o máximo de estrago possível. O momento escolhido será calculado com frieza. Durante uma visita de Zenilda à filha, Lucélia perceberá que o ambiente está propício. A madame estará animada, envolvida com os preparativos de um jantar especial para conhecer melhor a futura nora. Zenilda comentará que Ferete anda empolgado com a ideia de reunir a família, tentando mostrar uma falsa harmonia doméstica. Será aí que Lucélia, com um sorriso torto e uma falsa naturalidade, soltará sua bomba. Sem rodeios, ela lançará a frase no ar, como quem comenta o tempo. Mas será que ele vai continuar tão animado quando descobrir que ela é uma mulher trans?
O silêncio tomará conta do ambiente. Zenilda ficará completamente sem reação. O rosto perderá a cor, a respiração ficará curta e o corpo parecerá travar por alguns segundos. Atordoada, ela tentará processar a informação, prevendo mentalmente o caos que aquela revelação pode causar dentro de casa. Em pânico, disparará, quase sem pensar. Meu Deus, dessa vez o Ferete pula daquela janela. A reação não será exagero. Zenilda conhecerá como ninguém o temperamento explosivo do marido e saberá que aquela verdade pode desencadear uma tempestade sem precedentes. O clima, que já estará pesado, ficará ainda pior quando Lucélia decidir avançar mais um passo, revelando todo o seu preconceito sem o menor constrangimento. Com desdém, ela questionará o motivo de tanto espanto, lembrando que Zenilda aceitou sem grandes conflitos o fato de Lorena namorar outra mulher. Em seguida, ultrapassará todos os limites ao se referir à própria prima de forma ofensiva, usando termos pejorativos e carregados de ódio. A agressão verbal soará como um tapa no rosto de todos os presentes. Maggie não ficará calada. A prima se levantará, tomada pela indignação, e confrontará Lucélia sem medir palavras. Dirá que ela ultrapassou qualquer limite aceitável, que não tem o direito de se meter na vida alheia e muito menos de expor alguém dessa forma. O embate entre as duas será tenso, com acusações diretas e olhares que prometem guerra. João Rubens, até então em silêncio, sentirá uma vergonha profunda da atitude da sobrinha. Visivelmente constrangido, ele perderá a paciência e a repreenderá duramente, exigindo que ela pare imediatamente com aquele discurso cruel. Em tom firme, avisará que aquela conversa não terminará ali e que ela ainda terá que responder pelo que fez. Casper tentará conter os danos. Percebendo o estrago emocional causado, ele se aproximará de Zenilda e pedirá desculpas em nome da família, tentando amenizar a situação e demonstrar solidariedade. O pedido será sincero, mas insuficiente para apagar o choque que tomará conta do ambiente. Lucélia, por sua vez, tentará se fazer de desentendida. Dirá que só falou a verdade, que não vê problema algum em jogar limpo. No entanto, por trás da pose arrogante, ela começará a sentir o peso da desaprovação coletiva. Os olhares de reprovação, o silêncio carregado e a tensão no ar deixarão claro que ela cruzou uma linha sem volta. Enquanto isso, a notícia começará a ecoar silenciosamente pelos corredores da família. Zenilda ficará dividida entre o medo da reação de Ferete e a preocupação com Leonardo e Viviane. Maggie tentará apoiar a amiga, mas também temerá as consequências daquele segredo exposto da pior maneira possível. João Rubens refletirá sobre os erros que permitiram que Lucélia chegasse a esse ponto, enquanto Casper perceberá que a convivência familiar jamais será a mesma depois daquele jantar. A galeria, antes palco de encontros e aparente sofisticação, se transformará em um espaço de tensão, preconceito escancarado e disputas silenciosas. O que deveria ser um momento de aproximação familiar acabará abrindo feridas profundas, trazendo à tona verdades incômodas, alianças frágeis e conflitos que prometem explodir. A partir daquele momento, o ambiente ficará irrespirável. Zenilda tentará se recompor, mas o impacto da revelação continuará martelando em sua cabeça. A madame passará a andar de um lado para o outro, inquieta, já prevendo o escândalo que se aproxima. Ela saberá que não se trata apenas de um segredo revelado, mas de uma bomba prestes a explodir no centro da família. Maggie se aproximará da prima e deixará claro que não aceitará mais nenhum comentário preconceituoso dentro de sua casa. Em tom firme, afirmará que ali não há espaço para ódio disfarçado de sinceridade. Lucélia, acuada pela primeira vez, tentará ironizar, mas perceberá que perdeu o controle da situação. A sensação de isolamento começará a se impor.
e o sorriso venenoso dará lugar a um incômodo mal disfarçado. João Rubens encerrará a discussão de forma seca, exigindo respeito e avisando que aquela atitude terá consequências. Ele deixará claro que Lucélia ultrapassou limites morais e familiares e que não aceitará mais esse tipo de postura. A bronca pública atingirá a vilã em cheio, ferindo seu orgulho e deixando-a exposta diante de todos. Zenilda, ainda abalada, decidirá ir embora antes que a situação piore. Ao se despedir, lançará um olhar pesado para Lucélia, misto de decepção e alerta. Ficará claro que aquela revelação mudará completamente sua relação com a família e, principalmente, com o marido. O medo de como Ferete reagirá crescerá a cada minuto. Após a saída da madame, o clima continuará tenso. Maggie acusará Lucélia de ter agido por inveja e maldade, dizendo que ela escolheu machucar apenas para se sentir superior. Casper tentará apaziguar, mas perceberá que a rachadura entre os familiares já é profunda demais para ser ignorada. Sozinha por alguns instantes, Lucélia sentirá o peso do silêncio e da rejeição. Pela primeira vez, ela se dará conta de que sua língua afiada pode ter cavado um abismo sem retorno. Ainda assim, longe de demonstrar arrependimento, a vilã se convencerá de que apenas iniciou um jogo maior, certo de que o caos provocado por aquela verdade ainda está longe de chegar ao auge. Enquanto isso, Zenilda seguirá para casa com o coração apertado, ensaiando mentalmente como contará tudo a Ferete, temendo uma reação imprevisível. Leonardo e Viviane, sem imaginar o que foi revelado, continuarão alheios ao vendaval que se forma. O segredo, agora fora de controle, começará a se espalhar como fogo em palha seca, prometendo abalar estruturas, revelar preconceitos e empurrar cada personagem para escolhas definitivas nos próximos capítulos. No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão explode quando Ferete toma uma decisão radical e expulsa Lorena de casa. Sem espaço para diálogo, ele deixa claro que não aceitará a filha envolvida com Juquinha. Humilhada, Lorena sai apenas com o que consegue carregar, jurando que não vai desistir do homem que ama. A ruptura marca um ponto sem volta dentro da família. Abalada, Lorena corre até Juquinha e afirma que enfrenta quem for preciso para não perdê-lo. O rapaz tenta ser firme, mas percebe que a pressão externa está se tornando insuportável. O amor dos dois passa a ser tratado como ameaça direta aos planos de Ferete e Arminda. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Ferete aciona Macedo em sigilo para investigar a mulher ligada a Leonardo. O empresário não quer surpresas e exige rapidez. Macedo começa a seguir cada passo de Viviane, reunindo informações que podem virar uma bomba. E como desgraça pouca é bobagem, Bagdá também entra no radar. Escondido, ele observa Leonardo e Viviane juntos, percebe a intimidade entre eles e entende que ali existe algo valioso para usar no momento certo. Em outra camada da história, Gerluce recebe a notícia de que Raul é o pai do bebê de Joeli, como um choque seco. Ela tenta reagir, mas fica dividida entre a alegria de ser avó e o medo da reação violenta de Arminda. Em silêncio, observa Joeli e Raul, consciente de que essa verdade vai virar tudo de cabeça para baixo. Paralelamente, Herculano revela a Samira sua angústia com Lena, que ainda acredita estar grávida. Ele teme o impacto emocional quando a verdade vier à tona.
Já Paulinho comenta com Juquinha que o delegado Jairo está completamente destruído após ser abandonado pela esposa, reforçando o clima de relações despedaçadas ao redor deles. E para completar o cenário explosivo, Edilberto flagra Leonardo com Viviane e percebe que esse envolvimento ainda vai render confusão pesada. As mentiras de Ferete começam a ruir de forma silenciosa, venenosa e muito mais perigosa do que ele imaginava. Nos próximos capítulos, o empresário perceberá que o maior risco ao seu esquema criminoso não vem da polícia, nem dos inimigos declarados da chacrinha, mas de dentro de casa. A descoberta de que Zenilda está investigando a fundação e se aproximando de pessoas capazes de derrubar o esquema de medicamentos falsos deixará o vilão fora de controle. Tudo começa quando Ferete passa a notar pequenas mudanças no comportamento da esposa. Zenilda, antes discreta e aparentemente submissa, passa a circular mais pela fundação, fazer perguntas incômodas e demonstrar um interesse incomum por documentos, processos e denúncias antigas. O empresário tenta minimizar, mas a pulga atrás da orelha vira paranoia quando ele descobre que a mulher tem mantido conversas reservadas com funcionários-chave e pessoas diretamente afetadas pelos medicamentos distribuídos na chacrinha. A tensão explode de vez quando Ferete percebe que Zenilda não só desconfia dos negócios ilegais, como já liga os pontos entre a fundação, os placebos e a perseguição seletiva a quem ousa questionar o esquema. Em um momento de fúria, ele deixa escapar seu verdadeiro sentimento, misturando desprezo, frustração e machismo. A minha esposinha não é tão fiel assim. Detesto dizer isso, mas a Arminda tinha razão. A frase revela mais do que ciúme. Expõe o medo de um homem que sente o chão se mover sob seus pés. O cenário fica ainda mais sombrio após a prisão injusta de José Maria, vítima de uma das armações mais cruéis do empresário. O médico é acusado de falsificação e comercialização ilegal de receitas, uma jogada calculada para desviar o foco das investigações sobre os medicamentos adulterados. Ferete acredita que, ao destruir a reputação do profissional, conseguirá intimidar qualquer tentativa de aprofundar o escândalo. Mas o plano começa a ruir quase imediatamente. Zenilda reage de forma inesperada. Longe de se intimidar, ela decide assumir pessoalmente a defesa de José Maria e deixa claro que não recuará. Em uma conversa carregada de emoção com Xênica, mãe do médico, ela garante apoio irrestrito e deixa implícito que sabe mais do que aparenta. A gente tá junto nessa, mais do que você pensa. A frase ecoa como um aviso velado e perigoso. Xênica, por sua vez, passa a analisar cada detalhe da prisão do filho e rapidamente conclui que ele foi incriminado. As suspeitas recaem diretamente sobre Ferete, que reage com brutalidade. O vilão ameaça demissão por justa causa, fala em processos por difamação e tenta transformar a funcionária em inimiga da empresa. O clima dentro da fundação se torna insustentável, com funcionários divididos entre o medo e a indignação. Sem que Zenilda perceba, Ferete passa a vigiá-la. Escondido em um dos corredores da fundação, ele escuta uma conversa reveladora entre a esposa e Xênica. Desesperada, a mãe do médico comenta que o filho aguarda audiência de custódia e liga diretamente à prisão aos boatos que circulam sobre os medicamentos distribuídos na chacrinha. Essa prisão é por causa dos boatos sobre os remédios, diz ela, com a voz embargada. Zenilda concorda em tom firme e faz um alerta que arrepia o empresário. Sobre isso a gente pode falar em qualquer lugar, menos aqui dentro da fundação. A frase cai como uma bomba. Para Ferete não resta mais dúvida. A esposa não só desconfia dele, como já atua ativamente contra seus interesses. O vilão sai do esconderijo transtornado, lutando para manter a aparência de controle.
Por dentro, porém, a certeza é devastadora. Zenilda não é fiel, não é ingênua e não está do lado dele. A partir desse flagrante, o casamento entra em rota de colisão. O clima em casa muda, os diálogos se tornam frios e cada encontro entre os dois passa a ser marcado por desconfiança, ironias e ameaças veladas. Ferretti começa a arquitetar seus próximos passos, dividido entre eliminar provas, calar aliados e decidir até onde está disposto a ir para manter o poder. Enquanto isso, Zenilda segue avançando em silêncio, ciente de que agora está jogando um jogo perigoso, mas convencida de que não há mais volta. O que era apenas desconfiança se transforma em guerra declarada, ainda que travada nas sombras, onde cada palavra, cada gesto e cada escuta escondida pode mudar tudo. A partir desse ponto, Ferretti passa a agir com uma frieza ainda mais calculada. Convencido de que Zenilda já atravessou a linha, ele muda completamente a estratégia. O vilão deixa de confrontá-la diretamente e passa a observá-la como quem estuda um inimigo. Cada saída de casa, cada ligação, cada reunião vira motivo de vigilância silenciosa. O empresário sente que perdeu o controle da própria fortaleza, e isso o corrói. Dentro da fundação, o clima se torna sufocante. Ferretti convoca reuniões inesperadas, exige relatórios fora de hora e manda Macedo levantar o histórico de todos que tiveram contato recente com Zenilda. A ordem é clara: descobrir até onde ela foi, com quem falou e o que já sabe. O medo se espalha pelos corredores, enquanto funcionários começam a perceber que algo grave está prestes a vir à tona. Zenilda, por sua vez, nota a mudança no comportamento do marido. O olhar desconfiado, o tom seco, a ausência de qualquer afeto confirmam que Ferretti já percebeu sua movimentação. Ainda assim, ela não recua. Pelo contrário, acelera. A esposa passa a reunir documentos, cruza datas, confere lotes de medicamentos e encontra inconsistências que não deixam margem para dúvidas. Cada nova descoberta reforça que o esquema é maior, mais antigo e mais cruel do que ela imaginava. Em casa, os dois passam a dividir o mesmo espaço como estranhos. Conversas banais escondem provocações e silêncios longos carregam ameaças não ditas. Ferretti tenta desestabilizá-la psicologicamente, lança insinuações, fala em lealdade e traição, enquanto Zenilda responde com firmeza e frieza, deixando claro que não está mais disposta a fingir. O vilão, pressionado, decide agir. Ele começa a destruir provas, manda alterar registros e cogita usar a prisão de José Maria como exemplo para intimidar qualquer outro opositor. Mas, nos bastidores, a engrenagem já gira contra ele. Pessoas que antes tinham medo passam a trocar informações, e o nome de Ferretti começa a circular em conversas perigosas, longe do alcance da fundação. O que era um casamento de conveniência se transforma definitivamente em um campo de batalha. Ferretti entende que não enfrenta apenas uma denúncia ou uma investigação. Enfrenta alguém que conhece seus hábitos, seus pontos fracos e suas mentiras. Zenilda, por sua vez, sabe que está caminhando sobre uma linha tênue, onde qualquer passo em falso pode custar caro. Misael vai mostrar mais uma vez que não mudou nada. Ele dará uma nova punhalada nos próprios aliados, quebrará uma promessa feita de olhos nos olhos e deixará claro que sua obsessão por vingança ultrapassou qualquer limite. Movido por ódio, frustração e um desejo doentio de fazer justiça com as próprias mãos, ele decidirá seguir um caminho violento, colocando todos em risco. Depois de fugir levando parte do dinheiro do roubo da estátua, Misael passará um tempo escondido, observando cada passo de Ferretti à distância. Ele se manterá nas sombras, evitando contato direto com os antigos comparsas, mas alimentando, em silêncio,
um plano cada vez mais perigoso. O que parecia apenas revolta, logo se transformará em obsessão. Para Misael, não basta ver Ferete preso. Ele quer sangue, quer vingança imediata, quer ser o responsável direto pelo fim do inimigo. A situação começará a sair do controle quando Consuelo aparecer de surpresa no ferro velho de Joaquim. Visivelmente tensa, ela chegará sem avisar, olhando para todos os lados, como se estivesse sendo seguida. Ao encontrar Joaquim, deixará claro que não veio ali por acaso. A mulher revelará que descobriu algo grave e que Misael está prestes a cometer uma loucura. O ex-marido de Lígia tentará desconversar, dizendo que Misael já causou problemas demais e que não quer mais se envolver. Mesmo assim, Consuelo não recuará. Com a voz firme, ela exigirá que todos sejam reunidos. Dirá que aquilo não é apenas um boato e que, se ninguém agir agora, o pior pode acontecer a qualquer momento. Pouco depois, Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior se juntarão no ferro velho, sem entender exatamente o motivo daquela reunião às pressas. O clima ficará pesado desde o início. Consuelo respirará fundo antes de falar, consciente de que suas palavras vão virar tudo de cabeça para baixo. Diante de todos, ela revelará que Misael está tramando matar Ferete sozinho, pelas costas, ignorando completamente o plano combinado pelo grupo. Segundo ela, ele já escolheu o momento, o local, e está decidido a agir sem avisar ninguém. A revelação cairá como uma bomba. O grupo sempre deixou claro que o objetivo era desmascarar Ferete, reunir provas e colocá-lo atrás das grades, não repetir a violência que tanto condenam. A revolta será imediata. Gerluce se mostrará decepcionada, lembrando de tudo o que já perderam por causa das decisões impulsivas de Misael. Viviane questionará se algum dia ele realmente esteve do lado deles ou se sempre pensou apenas em si mesmo. Júnior ficará em silêncio, mas o olhar denunciará a sensação de traição. Pressionado, Misael acabará aparecendo para encarar o grupo. Ele ouvirá acusações, será confrontado e colocado contra a parede. Consuelo exigirá que ele diga a verdade ali, sem rodeios. Misael, então, negará a intenção de matar Ferete, dirá que tudo não passa de um mal-entendido e que jamais faria algo sem o consentimento de todos. Em um momento aparentemente sincero, ele afirmará que desistiu da ideia. Dirá que pensou melhor, que entende os riscos e que não quer mais colocar ninguém em perigo. Para reforçar a encenação, fará uma promessa solene diante de todos, garantindo que não fará nada contra Ferete sem que o grupo esteja de acordo. Consuelo, ainda desconfiada, pedirá que ele olhe em seus olhos e repita: Misael obedecerá, jurando que não haverá violência. Mesmo assim, o clima não ficará totalmente aliviado. Alguns integrantes do grupo sentirão que algo está fora do lugar. Há algo no olhar de Misael que não convence, uma pressa em encerrar o assunto, uma inquietação difícil de disfarçar. Ainda assim, sem provas concretas, todos acabarão se dispersando, acreditando que conseguiram evitar o pior. O que ninguém imagina é que Misael já tomou sua decisão. Pouco depois da reunião, ele será visto sozinho, andando pelas ruas da chacrinha, com o rosto fechado e os pensamentos dominados por ódio. Em silêncio, ele abrirá a mochila e confirmará que a arma continua ali, bem escondida. O gesto deixará claro que a promessa feita foi apenas mais uma mentira. Nos próximos capítulos, Misael passará a agir de forma ainda mais cautelosa. Ele evitará contatos, mudará seus horários e começará a seguir Ferete à distância, observando rotinas, seguranças e possíveis brechas. A obsessão crescerá a cada passo. Para ele, Ferete precisa pagar não apenas pelos crimes recentes, mas por tudo o que destruiu no passado. Enquanto isso, Consuelo não conseguirá se livrar da sensação de que algo terrível está prestes a acontecer.
Mesmo após a promessa de Misael, ela continuará inquieta, com medo de ter sido enganada mais uma vez. A cada notícia envolvendo Ferete, seu coração acelerará, temendo que Misael esteja por perto, pronto para agir. A tensão aumentará quando pequenos indícios começarem a surgir. Comentários atravessados, movimentos estranhos, informações desencontradas. Tudo apontará para o fato de que Misael não abandonou seu plano. Pelo contrário, ele está mais determinado do que nunca, disposto a cruzar uma linha sem volta. A obsessão de Misael promete colocar o grupo de justiceiros da chacrinha em rota de colisão, reacender conflitos internos e criar um perigo iminente. A pergunta que vai pairar no ar é até onde ele será capaz de ir. E quem pagará o preço por essa vingança cega que foge completamente do controle? A situação vai escalar de forma silenciosa e perigosa. Misael passará a agir como alguém que já não tem mais nada a perder. Ele deixará de frequentar os pontos habituais da chacrinha, cortará laços até com quem ainda demonstrava algum tipo de lealdade e começará a se mover como um predador, sempre um passo à frente de quem tenta vigiá-lo. Ferete, por sua vez, sentirá que algo está fora do lugar. Mesmo cercado de seguranças, o vilão ficará inquieto, com a sensação constante de estar sendo observado. Pequenos detalhes chamarão sua atenção. Um carro estacionado por tempo demais, um rosto conhecido que surge e desaparece rápido demais. Um silêncio estranho nos arredores da fundação. O medo não será suficiente para fazê-lo recuar, mas servirá como combustível para torná-lo ainda mais paranoico. Consuelo decidirá agir antes que seja tarde. Convencida de que Misael mentiu mais uma vez, ela tentará alertar Gerluce e Joaquim, insistindo que o plano fugiu completamente do controle. A preocupação será geral. Júnior defenderá que eles avisem as autoridades, enquanto Viviane temerá que qualquer passo em falso acabe expondo todo o grupo. A divisão interna deixará claro que o sonho de justiça começa a se transformar em um pesadelo. Enquanto isso, Misael se aprofundará em lembranças do passado, remoendo traições, perdas e humilhações. Cada pensamento reforçará a ideia de que ninguém além dele terá coragem de dar um fim definitivo em Ferete. Ele se convencerá de que está fazendo o que os outros não têm coragem, assumindo um papel que considera necessário, mesmo que isso custe tudo. O confronto se tornará inevitável quando Misael for finalmente encurralado. Consuelo conseguirá chegar até ele antes que execute o plano, e o encontro será carregado de tensão. Ela tentará fazê-lo recuar, apelará para a promessa feita, lembrará das consequências e do sangue que pode ser derramado. Misael, porém, mostrará um olhar vazio, distante, deixando claro que já atravessou um limite psicológico difícil de retornar. A discussão será interrompida por movimentos inesperados ao redor. Sirenes ao longe, passos apressados, gritos. A situação sairá do controle em questão de segundos. Em meio ao caos, Misael tomará uma decisão definitiva que mudará o rumo da história e deixará marcas profundas em todos os envolvidos. Nos momentos finais dessa sequência, ficará claro que a traição de Misael não atingiu apenas o grupo, mas destruiu qualquer chance de redenção que ele ainda pudesse ter. A obsessão pela vingança cobrará seu preço mais alto, e as consequências desse ato vão se espalhar como um efeito dominó, afetando aliados e inimigos. Bagdá será surpreendido por operação policial liderada por Paulinho, em Três Graças. Nos próximos capítulos, uma operação policial de grandes proporções promete virar o jogo na comunidade da Chacrinha e colocar Bagdá em risco real de morte. A ação será comandada por Paulinho, com apoio direto de Juquinha e sob coordenação do delegado Jairo, que decide avançar sem aviso prévio contra o ferro velho de Joaquim. O objetivo é claro:
encontrar provas definitivas que liguem o local ao esquema de crime organizado que vem aterrorizando a região. Desde as primeiras horas do dia, o clima já será de tensão. Viaturas cercam ruas estratégicas, sirenes rompem o silêncio da madrugada e moradores acordam assustados, sem entender o que está acontecendo. O Ferro Velho se transforma em palco de um verdadeiro cerco, com policiais posicionados em pontos altos e agentes avançando com cautela entre carros abandonados, sucatas e galpões escuros. Bagdá, que estará no local tratando de assuntos urgentes com seus comparsas, percebe tarde demais que caiu em uma armadilha. Ao ouvir o primeiro disparo e reconhecer a voz de Paulinho dando ordens, o criminoso entra em desespero. A troca de tiros se intensifica rapidamente, balas ricocheteiam em latarias enferrujadas e o pânico toma conta de todos ao redor. Em meio ao confronto, Bagdá é atingido por um tiro. O impacto o joga no chão, o sangue começa a escorrer de forma assustadora e a dor o deixa momentaneamente sem ar. Mesmo ferido, ele consegue se levantar cambaleando, pressionando o ferimento com a mão enquanto tenta escapar pelos fundos do Ferro Velho. Cada passo é uma luta contra o próprio corpo, que ameaça desistir a qualquer instante. Desesperado, Bagdá procura ajuda onde pode e acaba batendo à porta de Consuelo. Em choque ao vê-lo naquele estado, a mulher tenta manter a calma. Ela improvisa um curativo com um lenço, pressiona o ferimento e tenta estancar o sangramento da melhor forma possível. O clima é de urgência absoluta, mas Bagdá deixa claro que não irá para hospital algum. O medo de ser preso fala mais alto do que a própria dor. Sem muitas opções, ele decide desaparecer antes que a polícia feche ainda mais o cerco. É nesse momento que surge a ideia improvável e perigosa: se esconder na galeria de arte de Casper e João Rubens, um local que jamais seria associado a ele. Além disso, Lucélia estará morando ali, envolvida em um romance recente que promete balançar ainda mais essa fase da trama. A chegada de Bagdá à galeria será marcada por tensão extrema. Sujo de sangue, pálido e visivelmente fraco, ele mal consegue se manter em pé. Assim que vê Lucélia, tenta dizer algo, mas acaba desmaiando aos pés dela. O choque é imediato. Sem saber o que fazer, dividida entre o medo e a compaixão, Lucélia toma uma decisão que pode mudar seu destino: arrastar o corpo do traficante para dentro e escondê-lo no escritório. Ela sabe que está assumindo um risco enorme. A permanência dela na casa dos tios pode estar ameaçada e qualquer descoberta pode gerar consequências irreversíveis. Para piorar, ela precisará manter tudo em segredo absoluto, especialmente de Lorena e da própria Juquinha, que passam pela galeria em horários diferentes, sem desconfiar que, a poucos metros dali, um dos homens mais procurados da chacrinha luta para sobreviver. Enquanto isso, Bagdá alterna momentos de consciência e delírio. A perda de sangue o deixa fraco e o medo da morte começa a se impor. Sentindo que pode não resistir, ele pega o celular com dificuldade e começa a dar ordens aos comparsas. O tom é agressivo, autoritário e desesperado. Ele exige atendimento médico e legal, manda buscar equipamentos, medicamentos e deixa claro que não aceita recusa. "O pessoal vai te buscar", ele avisa com a voz trêmula, deixando evidente que qualquer falha terá consequências graves. Lucélia entra em pânico. Sem saída, ela decide ligar para José Maria e pede ajuda, mesmo sabendo do perigo que isso representa. O médico, sem entender direito o que está acontecendo, acaba sendo levado à força até a galeria. Ao chegar, se depara com uma cena que o deixa em estado de choque. Bagdá armado, acuado, ferido e à beira do colapso. Mesmo percebendo que o sangramento já diminuiu e que o ferimento não foi fatal, José Maria é colocado contra a parede. Bagdá deixa claro que não está pedindo.
está mandando. Sob ameaça direta, o médico é obrigado a prestar atendimento improvisado, avaliando o ferimento com os poucos recursos disponíveis no local. A tensão aumenta ainda mais quando Bagdá afirma que, se não receber o atendimento necessário, seus homens invadirão um posto de saúde para roubar tudo o que for preciso. O risco de uma escalada de violência se torna iminente. E José Maria percebe que está no meio de algo muito maior do que imaginava. Enquanto isso, do lado de fora, a polícia segue com as buscas pela chacrinha. Paulinho desconfia que Bagdá conseguiu escapar por pouco e Juquinha sente que algo está fora do lugar. A sensação de que o criminoso está mais perto do que parece começa a incomodar, criando um clima de suspense constante. Dentro da galeria, cada ruído parece um aviso de perigo. Passos no corredor, portas se abrindo, vozes ao longe. Lucélia vive minutos intermináveis, tentando manter a calma enquanto o tempo corre contra todos. Bagdá, mesmo ferido, não perde o controle da situação e segue comandando tudo, mostrando que, mesmo à beira da morte, continua sendo uma ameaça real. E assim, os próximos capítulos prometem aprofundar ainda mais esse jogo perigoso, com alianças improváveis, decisões extremas e segredos que podem vir à tona a qualquer momento, deixando claro que a sobrevivência de Bagdá pode custar muito caro para todos os envolvidos. Com a galeria mergulhada em silêncio forçado, o clima passa de tenso para sufocante. José Maria tenta manter a postura profissional, mesmo com as mãos trêmulas, enquanto analisa o ferimento de Bagdá sob a luz fraca do escritório. O projétil não ficou alojado, mas o estrago é sério. Qualquer erro pode ser fatal. Lucélia observa tudo à distância, com o coração disparado, temendo que a qualquer momento alguém abra aquela porta. Bagdá acorda com um gemido baixo